você localiza Salmo 127. Salmo 127, versículo de número 4. Aleluia. Meus amados irmãos, eu teria muito que falar, mas as horas se avançaram muito. Mas deixa eu dizer para vocês, daqueles irmãos que não puderam vir, que estão aqui, que Deus foi muito bom para conosco no dia de ontem e nos deu uma linda celebração, um culto planejado para acontecer e terminar 9h15 e terminou 9h12. Foi ordenado 78 obreiros aqui, e quando foi esse horário das 9h15, todos já tinham sido fotografados, que nós começamos antes do culto. Claro que eles ficaram aqui quase 4 horas para nós nos programar, mas foi uma organização e o nome de Deus foi glorificado. Foi um batalhão tão grande de obreiros aqui, que eu pensei que não ia caber, mas coube todos eles, ficou organizado, ficou lindo. E acima de tudo, a bênção do Senhor de termos alcançado esses 78 obreiros, se não me falha a memória, que foram ordenados ao ministério. Foi um culto muito lindo, tinha mais de 700 pessoas contabilizadas aqui. A glória de Deus invadiu esse lugar e nós celebramos com alegria na presença do Senhor. Esses dias têm sido dias que eu tenho até chorado bastante, porque completar 6 anos aqui nessa igreja é algo muito maravilhoso para nós, para mim, para minha esposa. Se nós tivéssemos tempo, nós iríamos falar aqui. A gente tem vivido dias muito bons, Deus tem abençoado. Nós temos procurado trabalhar com amor, com dedicação, ser fiel a Deus, e Deus tem nos honrado. Eu agradeço cada irmão que encheram nossas redes sociais de agradecimento, de palavras de amor. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Peço perdão aos irmãos das minhas falhas, das minhas ausências, das minhas negligências, talvez. Peço perdão se alguém de alguma forma tem se ofendido com alguma coisa. Eu prometo para vocês que eu vou procurar melhorar cada dia mais. E eu também renovo nessa noite a minha aliança com vocês, juntamente com a minha esposa, porque nós estamos num só propósito, de honrar vocês, de continuar fiéis. Vocês não se preocupem, porque eu sinto o peso ministerial todo dia. E eu vinha para o culto ontem e disse para minha esposa: se dependesse de mim, eu não estava aqui. Você sabe disso. E ela com aquelas palavras sábias, porque a gente sabe que é só peso e compromisso. Ser, além de gestor, porque o modelo de igreja que nós temos é uma igreja que exige de um pastor presidente que seja administrador de quase que uma empresa. Gestor de pessoas. Irmãos, é muito compromisso. Gestão da casa, gestão da nossa vida pessoal, e ser exemplo para os fiéis, como disse o apóstolo Paulo. Não é ser exemplo para infiel, porque ser exemplo para infiel é fácil. Eu nem vou comentar muito, que já me dá uma vontade de começar a falar umas coisas boas aqui do ministério. Mas obrigado pelo carinho, pelo apreço. Pastor, eu não gosto de ti. Só me suporta, por favor, até você me amar, para nós ir morar no céu junto, amém? Ou até Jesus me tirar daqui, mas você não pode ficar de mal comigo se eu sair daqui. Nós temos que sair, eu tenho que sair daqui de bem com você, amém? Glória a Jesus. Obrigado, igreja, vocês são bênçãos, nós amamos vocês. O texto sagrado diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, do Salmo 120 ao Salmo 134, e eu preciso dar redobrada atenção para esses primeiros minutos da reflexão. Esses salmos entre 120 e 134 são os cânticos classificados como cânticos de romagem, que eram cantados pelos líderes
pelos judeus, por aqueles que serviam a Deus, quando eles iam para Jerusalém adorar ao Senhor. E é muito importante que se observe que nesses cânticos de degraus, nós encontramos, principalmente no Salmo 127, Salomão. Esse salmo não é de João, não é de Maria, não é de Lázaro, esse salmo é de Salomão. E eu gostaria de dar significado a esse salmo quando eu falo da pessoa de Salomão. E eu quero que você se reporte aos 31 provérbios e o Eclesiastes e toda a bagagem e a sabedoria que Deus deu para Salomão, e que ele não está escrevendo uma frase qualquer, mas ele está escrevendo algo de profunda inteligência, sabedoria, e que também merece a nossa atenção para saber o que realmente significa e o que realmente ele representa. Quando Salomão escreve o Salmo 128, ele fala, por exemplo, da mulher, como uma videira frutífera ao lado da casa, e eu vou deixar isso para pregar outro dia, porque esses salmos, eles estão direcionados para a família. Esses salmos, eles foram escritos diretamente para trazer significado, para trazer valor ao papel da mulher, ao papel do homem como esposo, ao papel do filho como um filho obediente aos seus pais, e por aí vai. Mas nessa noite eu quero em especial me utilizar da metáfora da flecha, me utilizar da metáfora do guerreiro que tem na sua mão a flecha, que é o filho da sua mocidade. Eu não vou falar da mulher aqui ao lado da sua casa, eu não vou falar de outra coisa a não ser dar valor a essa questão do filho, da flecha. Irmão, tem som aberto aí, dando bastante microfonia aqui no altar. É importante nós pensar, nós avaliar, que essa metáfora, ela tem muitas coisas profundas, trazendo para nós qual é o verdadeiro propósito, qual é a verdadeira missão de um arqueiro em preparar a flecha. A flecha, ela existe dentro de um propósito. A flecha, além de passar pela questão do propósito, ela passa pela questão também do preparo. E é sobre isso que nós vamos falar, e eu quero ser rápido, porque o tempo ela está passando muito rápido. Mas também a flecha fala do destino. A flecha, ela fala do preparo. A flecha, ela fala do propósito. Mas a flecha também fala do destino da mesma. E quando nós olhamos para a vida prática, nós vamos observar como que eu, como pai de família, como que você, mãe, como mulher, que tem os seus filhos, que você ama os seus filhos, que você ora pelos seus filhos, deve proceder. Esse salmo nos mostra como nós nos responsabilizamos na função de arqueiro, de preparar flecha, de lançar flecha, mas não lançar aleatoriamente, lançá-las com propósitos, e propósitos bem definidos. E dentro desse contexto familiar, desta geração que está vivendo uma desintegração familiar tão grande,
nada melhor do que nós observar o que o sábio Salomão fala sobre filhos e qual que é o papel de nós como pais na educação desses filhos. Logo, é interessante pensar que nós não estamos aqui tratando apenas de uma paternidade biológica. Não, senhores, nós estamos tratando de uma paternidade espiritual, porque nem todos vão ter filhos, nem todos vão contrair núpcias, vão ter filhos, porque tem pessoas que seu próprio metabolismo, seu corpo não concebe o filho. Mas nós temos que entender, queridos irmãos, que nós estamos nessa terra com propósito. Nós estamos nessa terra com propósito, e o tema dessa mensagem, se os irmãos voltaram o slide, ele mostra claramente que a questão da flecha, ela está ligada diretamente ao propósito. O propósito pelo qual Deus nos chamou, o propósito pelo qual Deus nos vocacionou. As gerações precisam viver com propósito. As gerações precisam viver, aleluia, sabendo muito bem como agir diante das circunstâncias, porque diuturnamente nós estamos cercados de problemas e percalços que vêm para de alguma forma provar a nossa vida e o nosso propósito como seres humanos. E é preciso ter a compreensão de qual que é o nosso papel como arqueiros, ou talvez como flechas, para sermos lançados no alvo certo, e o nome do Senhor ser glorificado. E observando a cultura hebraica, observando esse salmo, nós vamos observar que os hebreus, eles tinham essa habilidade no fabrico, irmã Gisla, das flechas. Eles tinham habilidade, irmão João, em fazer flecha. Caprichavam na flecha, porque eles eram ótimos arqueiros. E aí Salomão, irmão Andrei, ele disse: não tem uma coisa melhor para mim falar, para mim dar significado ao filho da mocidade, falando da metáfora do arqueiro. Amém? Você está comigo? Agora você já começa a entender o que eu tenho para essa noite. Logo depois de pensar nisso, eu gostaria de fazer uma rápida exegese deste verso do Salmo, observando três coisas que eu encontro nesse salmo. Primeiro, flecha. Flecha, a sua etimologia do hebraico, quer dizer dardos. Flecha quer dizer instrumento de batalha. Flecha, aleluia, ela quer dizer algo poderoso que pode trazer um grande impacto. E aí a ampliação dessa etimologia hebraica de flecha já remete diretamente para os filhos, porque o salmista fala que os filhos são as flechas. E como vocês estão comigo na mensagem, vocês estão compreendendo que esses filhos, e eu já disse aqui, eles são filhos biológicos e espirituais, porque nós temos uma quantidade grande de irmãos que congregam nessa igreja, que geram filhos espirituais. E eu quero dizer para você, sem sombra de dúvida nessa noite, que esses filhos espirituais que nós estamos gerando nessa geração, eles são ferramentas poderosas que Deus vai potencializar o seu reino nessa geração. O investimento que foi feito em mim, doutor Lourenço, ele foi tão grande, que eu pensei que eu não ia suportar a doutrina do meu velho pai, que era muito dura.
ele me tornou um milico do exército. O cabelo vai ser assim, a roupa vai ser assim, tá. Mas sabe por quê? Porque ele estava forjando uma flecha. Então, na etimologia da palavra, a flecha é um dardo, é um instrumento de batalha. Então, se são armas, tem poder. Se são armas, se nós como flechas somos armas nesse mundo, nós temos poder de alterar alguma coisa nesse mundo. Você já está entendendo, né? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quando eu vi esse texto, ele saltou no meu coração de uma forma tão poderosa, e eu comecei a entender que Deus quer usar uma geração de filhos biológicos, mas também de filhos espirituais, que vão dar continuidade nesse chamado. Irmãos, a igreja brasileira, ao contrário do que as coisas negativas estão dizendo, é uma igreja muito forte. A igreja brasileira, eu estive nos Estados Unidos agora, como os irmãos sabem, eu passei por inúmeros templos maior do que esse fechado, sem ter ninguém para congregar e com placa de aluguel, porque os crentes da América não são fortes como somos nós. Nós estamos vivendo em um tempo de um grande avivamento, e Deus vai usar esses dardos. E eu já até fiquei pensando na cabeça como é que eu seria nesse negócio de flecha. Bem animado. Eu quero ser aquela flecha que tem até aquele foguinho junto, só para dar uma distraída aqui na palavra. E sabe qual que é a ideia aqui? Que eu pedi para Deus na oração, e hoje eu chorei, derramei lágrimas ali. Eu disse: Senhor, eu só quero viver para ser um instrumento de batalha. Você já entendeu a palavra? Eu só quero viver como flecha, se eu puder, aleluia. E eu comecei só a fazer exegese do verso, estou no início, não vai dar para concluir, mas vamos lá, vamos tentar. Nós estamos nessa terra com propósito. Nós estamos nessa terra para servir de bênção. Irmãos, nós não estamos nessa terra para perder e ser um povo fraquinho e desanimado. É só vocês virem aqui onde eu estou, a igreja está cheia, a adoração está subindo ao céu, todo mundo se arrepia quando essa igreja canta, é ou não é? Sabe o que é isso? É porque Deus está sobre esta geração, porque Deus vai potencializar essa geração para viver o extraordinário. E eu creio que nós somos essas flechas lançadas com propósito, lançadas com precisão. Oh glória! Eu estou profetizando aqui nessa noite que os filhos espirituais e os filhos biológicos, eles se tornarão, aleluia, flechas com muita precisão. E quando esse arqueiro arcar o arco, essa flecha vai no endereço certo, e você vai inflamar essa geração, e Francisco Beltrão será transformada, não pelo aquilo que você fala, mas porque você é flecha e o teu exemplo contagia a sociedade. Agora vamos pensar na exegese do guerreiro, porque a flecha, que é o dardo poderoso, ela está na mão do guerreiro. E a palavra hebraica para guerreiro, transliterada aqui, ela tem um significado muito rico, porque o guerreiro, ele é o valente. O guerreiro, ele não é só valente, ele é o forte. Ei, você pode ser flecha e ter deficiência, mas quem está te projetando é muito forte. Oh glória! A geração que me projetou, meu pai é um homem muito mais forte que eu, só que eu não preciso da força que ele tem para alcançar o que ele alcançou. Ele olhou para mim um dia, irmã Maria, e disse: meu filho, tu vai bem mais longe do que eu fui. Ele disse: meu filho, tu vai pastorear igrejas muito maiores que eu pastoreei. Meu filho, tu vai viajar as nações que eu não viajei.
E hoje a igreja que eu pastoreio veio se cumprir isso na minha vida. E eu sou uma geração, como dizem aí fora, que eu não acredito, mais fraca que a geração do meu pai. Eu posso ser uma geração mais fraca por aquilo que os outros dizem, mas eu e você mesmo fazendo parte dessa geração que é dita como fraca, nós temos uma estrutura de alguém que é forte. Nós somos filho, aleluia. Essa flecha está na mão de um arqueiro valente. Essa flecha está na mão de um arqueiro forte. Mas não para por aí, essa flecha está na mão de um arqueiro experiente. Porque aquele que te projetou, aleluia, aquele que veio antes de você desde a eternidade, ele é experiente o suficiente para te preparar para você ser uma ferramenta, um dardo poderoso para o nome do Senhor ser glorificado. Pastor, eu não consigo liderar. Deus vai te dar habilidade para você ser forte, valente e experiente. Essa é a etimologia do arqueiro. Olha só, o guerreiro, ele é forte, ele é valente e ele é experiente. Pastor, até hoje eu não consegui discipular ninguém. Você quer levantar a mão para o céu aí, que eu quero profetizar algo na tua vida? Quem tem coragem? Eu profetizo sobre esta geração, oh aleluia, que discipuladores de vidas estão nascendo hoje aqui. Eu profetizo sobre essa geração, aleluia, que as pessoas que flertarem conosco, que passarem pela nossa vida, aleluia, vão ser alvo de uma instrução divina que Deus vai colocar na nossa vida. Meu Deus, isso aqui é muito forte. E essas pessoas serão transformadas por essa geração. Fecha a tua mão assim como quem pegou a palavra, em nome de Jesus. Eu acredito em ato profético, eu acredito em mundo espiritual. Pastor, o meu filho não obedece até hoje. Até hoje. Por quê, pastor? Porque hoje Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, e as tuas atitudes e a tua fé está sendo aumentada para você ser um verdadeiro guerreiro. Deus não te chamou para ser alguém fraco, Deus te chamou para a guerra. E a transliteração deste texto, dessa exegese, nos mostra claramente que o guerreiro é alguém, aleluia, que tem a experiência. Pastor, eu não consigo falar de Jesus para ninguém. Deus vai te dar sabedoria. Pastor, eu não consigo me expressar, eu travo diante das pessoas. Você será um discipulador, porque Deus vai te levantar para cuidar dessa geração. Amém? Mas não para por aí. Ele está falando da flecha, ele está falando do guerreiro. E assim como a flecha está na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E sabe quem são os filhos da mocidade? O filho da mocidade não é o filho do pai experiente. Também estou dentro da etimologia da palavra filho da mocidade. Eu estava estudando sobre isso aqui, e o filho da mocidade não é filho de um pai que tem muita experiência de vida e sabedoria. Mas o interessante de se pensar quando nós olhamos para isso, que esses filhos da juventude, indicando filhos gerados cedo, aleluia, também demonstram uma geração cheia de vigor. Porque quando ele está tratando de um filho de mocidade, está tratando de um filho que não tem, de um pai inexperiente, sem experiência. Entretanto, é um pai cheio de vigor. Talvez você esteja se sentindo pequeno, e Deus me deu uma habilidade, desde o dia que eu saí para a obra, de olhar para pessoas jovens e colocar no santo ministério, para cumprir a palavra. Eu nunca me importei com a idade de pessoas para chamar para o ministério, ao ponto que os irmãos veem que eu tenho, para a glória de Deus, tirado homens para trabalhar ao meu lado, jovens, porque eu acredito que Deus vai usar uma geração nova.
vocês nunca me verão tratando mal um idoso. E se isso foi impressão de alguém, é um ledo engano de alguém. Mas nós precisamos entender que a flecha que está na mão do valente é filho da mocidade. E se é filho da mocidade, oh glória, é filho do pai que está cheio de vigor. Então nós precisamos entender que esse vigor é uma geração forte, é uma geração direcionada, é uma geração, oh glória a Deus, uma geração que vai impactar o mundo, é uma geração que não nasceu, aleluia, para ser alguém que não faz a diferença, é uma geração que eles vão se utilizar do que o mundo entrega, seja tecnologia, seja redes sociais, seja qualquer outro bem de consumo, mas vão usar tudo isso em favor de fazer o nome do Senhor ser glorificado. É isso aí. E nesta noite Deus está falando conosco acerca disso. Nós precisamos entender essa palavra. Agora eu gostaria de fazer exposição de alguns princípios que as flechas na mão do guerreiro elas podem fazer, elas podem trazer alguns propósitos, alguns princípios que são necessários para quando a flecha está na mão do valente. E aí nós vamos olhar que as flechas precisam ser moldadas antes de ser lançadas. Proverbista 22:6 ele diz: instrui o menino no caminho onde deve andar, em que deve andar. Porque quando ele crescer, olha aí, olha o trajeto, o transcorrer da flecha, ele não vai se desviar dele. É necessário que as flechas sejam moldadas. As flechas precisam ser moldadas antes de ser lançadas. Todas as coisas que não dão resultado é quando são feitas sem preparo. E nós precisamos ter esse entendimento, que nenhuma flecha nasce pronta. E eu quero dizer em alto e bom som, se você não está dando certo em alguma área da sua vida, seja na comunicação com as pessoas, seja no teu lar, qualquer que seja o problema que você esteja vivendo, reavalie a sua vida se você talvez não é uma flecha que não foi preparada. Porque antes de ser lançado precisa ser preparado. Tem muita gente que assumiu compromissos na vida de pai, de mãe, profissional, ministerial, mas não estavam preparados, e essas pessoas se frustraram e frustraram as pessoas que estavam ao seu redor. Então precisa ser trabalhado, precisa ser polido, precisa ser ajustado. Assim acontece com os filhos biológicos, assim acontece com os filhos espirituais quando passam pelo discipulado. Nenhuma flecha nasce pronta, nós precisamos moldar essa flecha antes de ser lançada. E se não tiver o propósito, o processo melhor de formação da flecha, não tem como as coisas funcionar, porque o processo de formação é essencial. O guerreiro precisa garantir que a flecha esteja totalmente pronta para ser lançada, porque senão não vai alcançar o alvo. Existem tantas coisas para definir isso, e eu estava estudando um pouquinho. A lei da física define que se o mambu da flecha tiver úmido, a flecha não tem a velocidade correta para chegar no seu alvo. Então nós precisamos nessa noite observar esse texto tão rico de Salomão e entender que precisamos desse processo de formação para depois nós ser lançados. Nós precisamos, aleluia, da palavra de Deus, que é aquela que nos dá o molde correto, nos discipula para depois nós sair fazendo as coisas. O grande problema dessa geração é não querer sentar para aprender. Uma geração que não se senta para aprender, não pode se levantar para ensinar, e isso tem sido um mal dessa geração. Mas nessa noite você está entendendo da parte de Deus, que você, aleluia, é uma flecha preparada, e na hora certa as tuas palavras terão resultado, as tuas ações, elas terão grandes resultados, e o nome do Senhor será glorificado. Nesses princípios da flecha,
a flecha também deve ser apontada para o alvo certo. Porque se ela for bem preparada, mas não for lançada no alvo, não tem resultado. Tem gente que investe pesado nos filhos, pesado num relacionamento conjugal, mas não acerta o alvo. E eu gosto de Filipenses quando Paulo disse, né? Eu vou esquecer das coisas que ficaram para trás, porque eu não acertei em tudo, eu não fui perfeito em tudo, mas eu vou avançar para as que estão diante de mim. Ou seja, eu estou no dunamis de Deus, eu estou na corrida desenfreada do ministério, porque a igreja caminha nessa terra muito rápido, nós não podemos cair na inércia. E neste dunamis, nessa corrida, eu preciso só avançar, mas avançar olhando para o alvo, porque o alvo é Cristo. Tem muita gente que se preparou muito bem, mas não soube lançar a flecha no alvo. Tem muita gente, e vocês conhecem, eu conheço pessoas que o conhecimento bíblico teológico dela é invejável. Eu falava esses dias com o Dr. Lourenço sobre isso. Pessoas que têm um conhecimento que nem todos têm, conhecimento muito grande teológico, que eu me admiro e digo, eu queria conhecer Bíblia como essa pessoa conhece. Mas quando eu olho para os meus resultados e olho para o resultado dessas pessoas, eu agradeço a Deus pelo pouco que eu sei e eu prefiro ficar assim. Porque o que Deus quer de nós, além de nós saber preparar a flecha, é saber lançar no alvo certo. Porque nós precisamos andar no propósito de Deus. Sabe qual é o problema dessa geração? Que eles querem o discipulado, eles querem conhecer Deus, eles querem tudo de Deus, mas na hora da escolha, eu não quero o plano de Deus. Eu quero ser um crente abençoado, mas na hora da escolha, a minha vontade tem que prevalecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, o alvo precisa ser acertado. Então nós temos que sim preparar a flecha, mas mais importante que preparar a flecha é nós olharmos para acertar muito bem o alvo. E esse alvo é o reino de Deus. Esse alvo, escute aqui, olhe para mim, somos nós. Deixa eu olhar aqui para essa classe, com muito respeito. O alvo, aleluia, precisa ser alcançado primeiramente por nós, a nossa geração. Nós que somos pastores, pais que estão aqui, você precisa acertar o alvo. Você não pode errar. Gente, essa palavra ela é tão forte, e eu quero que você entenda uma coisa. Comece a analisar a sua vida prática, por favor. Avalia se você na sua vida prática está sendo alguém que prepara a flecha para alvo. Porque tem pais que os filhos não vê mais ele de joelho, ela de joelho. Tem, ou melhor, filhos. Existem filhos que não vê os seus pais orando. Existem filhos que não vê os seus pais contribuindo. Existem filhos que não vê os seus pais adorando. Foi ministrado aqui que se um filho ver um pai murmurando da igreja, ele vai ter aversão da igreja. Foi ministrado aqui que se um filho ver um pai que não ama a casa do Senhor, ele também poderá ser um filho que não ama a casa do Senhor. Pastor, mas eu estou me esforçando sozinho. Aqui tem homem sozinho, aqui tem mulheres sozinhas, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Aquilo que você está fazendo no preparo vai surtir efeito no final. Você hoje não está entendendo, pode estar até triste, porque você está se doando para as coisas acontecer, mas Deus ao final de tudo, aleluia, Ele vai mostrar que todo o teu esforço, dedicação, exemplo valeu a pena. Ou você pensa que as orações, oh glória a Deus, eu estou sentindo Deus nessa palavra, o sofrimento que você tem passado para ser fiel, não vale a pena. Não pense isso de jeito nenhum, porque esse sacrifício vai gerar bênção para os teus filhos. Comumente eu vejo isso em velórios de filhos desviados, distanciados, eu não gosto nem de falar esse adjetivo, que chegam diante do caixão e dizem: meu pai era um homem de Deus, a minha mãe era uma mulher de Deus, se eu fosse como ela, eu estava tranquilo. Ei, fica em paz,
você está preparando flecha. Fica tranquilo, que o teu esforço não está perdido. Na hora certa você vai ver o milagre acontecer. Agora, nesses princípios da flecha na mão do guerreiro, eu encontro uma terceira verdade. As flechas precisam ser lançadas na hora certa. Eu disse que a flecha precisa ser preparada. E tem pai, tem mãe, tem líder espiritual que ele se preocupa com o processo. O processo. Se preocupa em preparar, mas não se preocupa com o alvo e tampouco se preocupa com o tempo. E o Senhor está falando nesta casa, nessa noite, que precisa ser feitas as coisas no tempo determinado por Deus. Irmão, não libere tua filha para namorar fora do tempo. Irmão, não libere o teu filho para namorar fora do tempo. Pastor, o senhor é cafona? Não, senhores. A vontade de Deus precisa estar sobre todas as decisões da minha vida. Eu não posso deixar com que os meus filhos se percam. A paz, escute isso aqui, que na preparação eles investem. Faculdade. Eles até se orgulham dizendo: eu dei 3 faculdades para o meu filho, para minha filha, mas o primeiro encontro que ele teve com alguém que nunca viu na frente, largou os filhos e deixou ir. E hoje estão chorando, porque não é um processo de um dia, não é um processo de 10 anos, é um processo para a eternidade. É um processo para a vida inteira. Essa palavra aqui é muito forte. Essa palavra aqui, ela corta o nosso coração, porque eu comecei a lembrar da minha vida de pai, e ver que quanto mais as minhas filhas estão crescendo, mais está sendo difícil para mim. Porque quando você entende o que é uma geração, e o comprometimento que o guerreiro tem na preparação da flecha, olha só, no acertar o alvo com a flecha e soltar a flecha no tempo certo, a gente entra em parafuso, como diz aí fora. A gente se vê preocupado, porque nós criamos os nossos filhos num padrão, e nós queremos que os nossos filhos também casem com alguém naquele padrão. Irmãos, eu profetizo nessa casa que Deus vai dar uma geração saudável para casar com os nossos filhos. Oh, glória a Deus. Eu tenho certeza que haverá um tempo que Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar, que a família será ressignificada, que os valores, aleluia, serão cuidados, serão valorizados. E eu penso que dentro dessa realidade, nós precisamos entender que há muitas pessoas que guardam a flecha na aljava para sempre. Esse também é alguém que não sabe usar o tempo, porque tem aquele que lança a flecha na hora errada, é o precipitado, é aquele que não sabe pensar o momento, fala no impulso, é sanguíneo de personalidade, mas não deixou o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Não, por amor de Deus. Escute, eu já vou terminar, está passando um pouquinho das 9, mas é pouquinho. Deixa eu falar algo para vocês. Existe também alguém que segura a flecha na aljava e não solta essa flecha, mas em nome de Jesus, as flechas que estão mofando nas aljavas, as flechas que estão pegando teia de paranho nas aljavas, elas vão sair, porque Deus vai dar liberalidade no teu coração, para você como arqueiro tirar essa flecha e lançar essa flecha, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não vou deixar, não tenha medo. Quando Deus te direcionar, não segura ninguém, irmãos, eu não seguro ninguém, eu deixo ir na minha frente. Vai meu filho, Deus está te usando, vai, deixa Deus te usar. Ei, entenda uma coisa, o tempo determinado por Deus, ele é importante, porque tem gente também que cria uma auréola de proteção nos filhos, na família.
E um dia eu fui conversar com o irmão que não deixava a esposa trabalhar por ciúme, precisando. E aquele homem era todo machucado e cheio de complexo de inferioridade e problemas internos. Mas em nome de Jesus, aleluia, no tempo certo essa flecha vai sair da aljava. E quando essa flecha sair da aljava, ela vai ser direcionada, vai ter o tempo certo do envio, e Deus vai preparar todas as coisas. E talvez aqui no meio dessa multidão tenha alguém que está preocupado com o seu futuro. Talvez no meio dessa igreja tenha alguém dizendo: pastor, eu estou muito preocupado. Mas preocupado, você que está aqui preocupado, deixa eu te dizer uma coisa: nesta noite coloca nos pés do Senhor essa preocupação, porque na hora certa o teu ministério vai fluir, a tua faculdade vai ser valorizada, o curso que você fez para se preparar para o mercado de trabalho, ele vai agir, ele vai ser bênção aonde você está. Porque tem pessoas que oram a Deus para cursar uma faculdade, e daí a porta se fecha na área que ele estudou. Já aconteceu com alguém aqui ou é só eu? Não tem ninguém que passou por isso? Não tem? Oh, interessante. Alguém levantou a mão lá. Tem 2 pelo menos para salvar. Ou não entenderam? Estuda. A porta se abre para outro lado. Aí você diz assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe o que é isso? É porque não é o tempo ainda. Pastor, eu estou preparado para pregar, ninguém me chama. Não é a hora. Ei, continua preparando. Olha aí a flecha. E eu parece que vejo o arqueiro Espírito Santo hoje. Oh glória, estou sentindo Deus nessa palavra. Só que a hora que essa flecha sair do arco, a velocidade dela é indescritível, a precisão vai ser enorme, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Sabe como é que eu estou me sentindo nessa noite? Eu estou me sentindo como uma flecha que vai fazer alguma coisa acontecer. Eu estou sentindo uma graça de Deus nessa palavra. Irmãos, Deus quer dar para nós. Levanta a tua mão, por favor, que eu quero profetizar isso aqui para ti. Deus vai te dar uma habilidade tão grande. Você é flecha de mocidade, você é flecha de vigor. Receba isso em nome de Jesus. Deus está dando ciência e sabedoria. Deus está dando nessa noite, irmãos. Deus falou comigo com essa palavra faz dias. Deus está dando para você nessa noite uma graça tão grande de você empreender. Lá no teu trabalho ninguém vai ser como você. Lá na empresa que você trabalha, você vai ter resultados que ninguém tem. Vai recebendo isso em nome de Jesus. Segura a tua mão levantada. Sabe o que vai acontecer contigo? Aleluia, você vai ser tão criativo que a empresa que você trabalha, enfim, as empresas que você fornece recurso, seja lá o que for, vão olhar, as pessoas que conflitam contigo vão dizer: eu não entendo o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. E eu já decidi, depois que eu entendi esse salmo, que eu não vou ser um pastor qualquer, eu quero ser um homem cheio de habilidade para me alcançar o alvo. E nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, você vai sair daqui preparado para o novo de Deus na tua vida. Pastor, eu estudei tanto. Irmã Guisa, que infância difícil, né? Dificuldade. Ei, quanto estudo para ter se formado. Os mais velhos aqui que não estudaram, não puderam estudar, inchada, trabalho. Eu conversava com alguém e uma pessoa andava assim, e ele disse: mas por que ele anda curvado? Eu disse: sabe o que foi? Foi muita enxada. Foi lavrando boi pequeno. Meu pai com 7 anos lavrava com junta de boi. Mas hoje ele olha o culto na internet e ele diz: lá está a minha flecha lançada. Lá está todo o esforço que eu empreguei para levar comida para dentro de casa. Ei, pai, essa vida de ir para o trabalho e voltar do trabalho, e parece que ninguém está vendo.
está gerando algo muito grande na tua família. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você tem empregado esforço da onde não tem. Mas eu profetizo sobre a tua casa, que os teus filhos voltarão a servir ao Senhor, que os teus filhos serão felizes. Ah, pastor, mas a minha filha está com câncer, a minha nora, o problema na minha família é grande. Deixa eu te dizer, o médico por excelência não perdeu de vista a tua família. É flecha. É flecha. E se o Espírito Santo precisar arrancar alguma aresta de mim, eu vou deixar. E eu sei que tem, porque se tem um homem que era bravo, era eu. Sanguíneo e colérico juntos. Imaginou, irmão? De tudo eu tenho um pouco. Eu pensei que eu não ia dar nada. E eu estou dizendo, o Senhor vai quebrando o meu ego, vai me transformando, vai me abençoando, o Senhor vai mudando a minha vida. Sabe por quê? Porque eu quero ser uma flecha poderosa, sendo enviada para a glorificação do nome do Senhor. E aqui eu preciso dizer algo: o preparo antecede o envio. Eu vou dizer de novo, o preparo antecede o envio. E aqui no tempo, nós estamos falando de tempo. A terceira verdade acerca da flecha é a questão do tempo. Tem muita gente que não valorizou o ministério porque ganhou tudo de graça. Não passou trabalho, não passou suor, não sofreu. Tem filhos que não conseguiram tocar as megas empresas dos seus pais, porque nunca ralaram para ter essa empresa na mão e fazê-la crescer. Isso está escrito nos anais da história. Mas no reino de Deus, nas pessoas que se convertem a Cristo, você pode até ter caído em paraquedas em algum projeto. Deus te prepara com o seu divino Espírito Santo e te torna uma pessoa saudável e preparada para você alçar voos que você nunca imaginou. Mas é o Espírito Santo pela sua palavra. A quarta e última habilidade que precisa ter está empregada aqui nessa última verdade que eu trago. O guerreiro precisa ser habilidoso para lançar a flecha. O guerreiro precisa ser habilidoso, porque tem muitas pessoas que eles não sabem ter habilidade, eles não se preparam. E Salomão, quando ele pensou que ser pai e mãe é ser uma coisa muito difícil, irmão Wagner, pastor João, ser avô não é fácil, não é? Porque o senhor tem que ensinar as netinhas a orar. Ser pai de filhos em outros países é muito difícil, porque quando eles ligar para o senhor para chorar, o senhor não pode chorar. Você já imaginou o compromisso que está em nós? Você já imaginou? Gente, isso aqui é muito forte. Deus está dando essa palavra para nós nessa noite, entender que o arqueiro não é um qualquer. O arqueiro é alguém com habilidade, profissionalismo, mas sobretudo espiritualidade. Tem dias que para mim doutrinar as minhas filhas, eu falo as verdades e vou para o quarto chorar, porque com coração de pai dá vontade de não falar nada. Mas eu não posso comprometer o futuro da geração minha, eu não posso comprometer o futuro dos meus filhos. Então elas vão chorar, quem sabe até uma varinha vai pegar lá. Quem sabe até você vai dizer, eu não queria ter feito isso. Não fique você pensando que você fez errado. Você está na qualidade de arqueiro, você está na qualidade de flecheiro. Você é alguém forte, corajoso, experiente. Deus está te dando experiência para você cuidar dessa geração. Pastor, eu não consigo administrar essa causa. Deus está dando habilidade nessa noite para você enfrentar o câncer no meio da família, para você enfrentar a morte no seio da família, porque quando a morte chega no meio da família, parece que o caos chegou. Mas se tiver um arqueiro corajoso, experiente, preparado,
E eu, como estou 6 anos aqui, eu conheço muitas realidades. E eu conheço gente aqui que já perdeu todos os entes queridos, e já perdeu até tudo na vida. Mas sabe por que ele não saiu da igreja ainda? Sabe por quê? Porque é um arqueiro forte, é um arqueiro experiente. Meus irmãos, ainda que venhamos enfrentar qualquer que seja a luta, Deus está falando com alguém muito forte. O vento pode soprar muito forte na tua casa, mas se você tiver habilidade para lançar a flecha, se você tiver habilidade para prepará-la, que foi o primeiro tópico da mensagem, se você tiver habilidade, aleluia, para acertar o alvo, se você tiver, eu estou agora recapitulando, habilidade para saber lançar no tempo certo, e sobretudo tiver habilidade para lançar, alguém vai olhar e vai dizer: mas não era o fulano? Ei, não é aquela mulher que teve câncer? Não é aquele homem que morreu a sua esposa? Como é que ele está feliz? Sabe o que é isso? As habilidades que você alcançou no meio da prova te tornou uma mulher forte. Eu estou vendo pessoas derramar muitas lágrimas aqui nessa noite. Essa coragem que você tem, mulher, foi gerada nessa vida de arqueiro. Irmão, preparar não é fácil, porque quando a gente chega na prova da faculdade, porque eu já fui fazer Enem sem estudar, não funciona. Tu tem que se trancar no quarto. Está aqui a juventude rindo, que é isso aí, né, filhos? É isso aí. Ei, dá trabalho e ninguém vê. Dá trabalho e ninguém vê. E se você tirar nota baixa, todo mundo vê. Agora, se você acertar, ninguém nota. Né, irmã Dirce? Faz 10 coisas certas, ninguém olha. Mas se você errar uma, você não presta mais. Mas eu estou pregando para desacreditados. Eu estou inconformado com a minha geração. E quando Deus ministrou essa palavra ao meu coração, eu entendi que nós vamos preparar flecha, custe o que custar. Aleluia. Eu me lembro que o meu irmão era doente, muito doente. E se o pai batesse nele, ele desmaiava e ficava sem ar. E daí nós aprontava igual, porque ele tinha saúde. Ele tinha saúde para fazer a bagunça, mas não tinha saúde para apanhar. E Satanás foi se utilizando. É bom que vocês riem, porque nós estamos na palavra disso, para lançar algo no meu coração. E aquilo foi gerando um complexo na minha vida. Sobretudo, eu recebi um adjetivo que era um pronome de tratamento, que eu não vou falar aqui. E eu carregava complexos de tantas coisas impostas até pela nossa igreja, por causa daquele costume rígido da época. E quando os meus sentimentos estavam no fundo do poço, um dia eu entrei na igreja e disse: eu não vou mais ser crente com papai e com mamãe, porque eu estou desacreditado. Eu não imaginava e não sabia que a lapidação minha estava sendo no joelho do velho pai. Eu não sabia que o velho pai, ele estava preparando no joelho, sofrendo para doutrinar o sanguíneo, o colérico. Alguém veio e botou a mão na minha cabeça, e naquele dia profetizou tudo que eu iria viver, sem saber que depois de 30 anos eu estaria no altar sagrado, aleluia, que eu estaria como alguém que acertou o alvo, que eu estaria como alguém que sirvo de bênção para uma geração, para uma igreja. Eu realmente não me sinto preparado para isso, mas o que Deus está gerando em mim e você, aleluia, é um resultado para gerações. Coloque-se de pé, que já é 9h20.